1 Pedro 1, versículo 13. E a gente vai ler no tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeitos, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Obrigado, Senhor, pela tua palavra bendita. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e falar aos corações de todos nós e daqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo nesse momento, através das redes sociais. Que sejamos edificados pela tua palavra e que o teu nome seja edificado por isso e em todas as coisas. É o que te pedimos, em nome de Jesus, que todos digam amém, amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Nós temos aqui o imperativo que é citado no versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. E a palavra santificação aqui, ela não é uma opção para o crente. A palavra santificação, ela é uma consequência natural da nossa regeneração. Ela é uma consequência natural na vida de quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito, quem nasceu de Deus. E o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar aqui alguns princípios importantíssimos para nós. O primeiro princípio é o que é a santificação. O que é a santificação? E eu queria que você entendesse de forma didática que santificação, ou melhor, que a nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa justificação pela fé, vai nos conduzir a viver uma vida de santidade. Ou seja, se você foi salvo por Jesus, se você pertence a Jesus, se você foi imputado a você a justiça que há no sangue de Jesus, você tem consciência disso, e isso em si mesmo vai impulsionar você a viver uma vida buscando ao Senhor, a viver uma vida que agrade ao Senhor, a viver uma vida de santidade ao Senhor. A palavra santidade ou santificação significa separação. Significa separação. Significa que o cristão é alguém que foi separado por Deus, que foi separado do pecado para viver uma vida de santidade, para viver uma vida para Deus. Pouco se ensina hoje, pouco se fala hoje nas igrejas sobre santificação. É um assunto que não está na moda, é um assunto que não atrai as pessoas, é um assunto que não reúne multidões, um assunto que está fora de moda. Mas nós precisamos entender essa doutrina, porque se nós desejamos agradar a Deus, se nós desejamos fazer a vontade de Deus, se nós desejamos até mesmo ser usado por Deus no ministério, ou seja, onde for, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que nós começamos a vida cristã na regeneração, nascendo de novo, nascendo de Deus. Mas não apenas isso, nós temos que crescer em santificação. Não apenas uma santificação posicional, em que Deus nos posiciona como filhos dele separados, santificados, mas como vimos hoje cedo, uma santificação processual, que significa que entramos naquele processo, naquela rotina diária, de buscar um coração puro diante de Deus,
até nós culminarmos na santificação final, onde nós seremos glorificados e viveremos com o Senhor para sempre. Então a santificação ela tem 3 aspectos. A santificação, no seu primeiro aspecto, é um olhar para o passado. O dia em que você e eu, nós somos convertidos, o dia em que nós somos santificados por Cristo Jesus, separados por Cristo Jesus, nós passamos a ter uma identidade, filho de Deus, santos do Senhor, e nós agora somos santos posicionalmente em Cristo Jesus. Temos uma postura, temos uma posição. Ele nos colocou ali assentados naquela cadeira, e nós então assumimos essa identidade de filho de Deus, santos do Senhor, um povo santo ao Senhor. Temos aqui também o segundo aspecto, não apenas o passado, no primeiro aspecto, um olhar ao passado, mas um olhar também ao presente. Aquilo que eu falei, nós estamos hoje num processo de santificação. É como se o Espírito Santo estivesse operando, e Ele está na nossa vida, deletando em nós hábitos antigos, deletando em nós hábitos do passado, pensamentos do velho homem, paixões do velho homem, e inserido em nós o caráter de Cristo, inserindo em nós novos hábitos, uma nova postura. E o terceiro aspecto, a santificação tem o seu passado, a santificação tem o seu presente, mas também tem o seu futuro. Quando nós olhamos para frente, nós vemos que nós seremos santificados definitivamente. Aquilo que a Bíblia chama de glorificação é a plenitude da santificação. Você hoje entra num processo de busca diária, mas um dia você será plenificado, você será preenchido, transbordante, você será glorificado. Então nós seremos glorificados. Agora Pedro está falando aqui, não apenas da santificação, numa perspectiva do passado, não apenas numa santificação, numa perspectiva do futuro, mas Pedro está falando aqui da santificação atual. Como quem diz, nós precisamos viver a santidade hoje. Nós precisamos respirar isso que Deus requer de nós, agora, aqui e agora, na nossa vida. E essa santificação, irmãos, ela é operação graciosa do Espírito Santo. Ela é operação contínua do Espírito Santo na nossa vida. Nós não fomos santificados por nós mesmos. Nós não fomos regenerados pela força do nosso próprio braço. Nós não temos força que seja capaz de alcançar, de conseguir isso. E nós, consequentemente, não conseguiremos uma vida de santidade somente pelas nossas próprias forças. Embora deve haver um esforço nosso, sabemos sobretudo que é obra do Espírito Santo na nossa vida. Sobretudo, a santificação é obra do Espírito Santo em nós. Olha o que ele diz aqui no versículo 13. Versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, 3 coisas estão sendo destacadas aqui. Para que o Espírito Santo nos santifique, 3 coisas são necessárias. A primeira coisa é nós controlarmos a nossa mente. Fala assim comigo, eu preciso controlar a minha mente. O que diz o texto? Cingindo o vosso entendimento. O que significa isso? Significa uma disposição mental. Uma disposição mental. Porque a luta contra o pecado, irmãos, começa na nossa mente. Começa a sementinha que é lançada na nossa mente. Então nós precisamos de uma disposição mental para que sejamos, consequentemente, santificados. Por isso, Romanos capítulo 2, versículo 1, apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Transformados pela renovação da nossa mente. Segundo lugar, nessa batalha da santificação, nós precisamos de autocontrole. Diga, eu preciso de autocontrole. Olha o que ele diz aqui. Por isso, já lemos, né? Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E sede sóbrios, aqui é o imperativo
que quer dizer que o nosso espírito, para buscar a santificação, deve estar lúcido. Para buscar a santificação, o nosso espírito deve estar lúcido, não desequilibrado de qualquer outra coisa, mas sóbrio para buscar a santificação. Terceiro ponto, no processo de santificação, nós devemos esperar inteiramente na graça. Diga, eu devo esperar. Vamos, eu devo esperar inteiramente na graça. Olha o que diz o texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, versículo 13, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Então, a graça que nos regenera é a graça que nos santifica. A graça que nos regenera é a graça que nos santifica. E aqui é muito interessante porque às vezes nós queremos começar pelo Espírito e depois passar a viver na carne. Então eu começo em Deus, começo levantando as mãos, começo me rendendo ao Senhor, começo aí com aquela alegria de ver o Espírito Santo se movendo em mim, fazendo uma obra na minha vida, mas depois o tempo passa e eu relaxo. E eu entendo que eu posso viver sob a lei. Então, eu vou pedir que você comigo vá ao livro de Gálatas, porque os crentes da Galácia, como nós muitas vezes, nós começamos pelo Espírito, foi o Espírito quem nos regenerou, mas agora achamos que podemos viver uma vida de santificação usando a nossa própria força. Mas nós jamais conseguiremos vencer os hábitos do velho homem, irmãos, se não for pelo Espírito. Jamais conseguiremos vencer os hábitos do velho homem se não for na força do Espírito Santo. Veja Gálatas capítulo 3, versículo 2. Versículo 2 e 3. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas leis, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Irmão, isso aqui é muito sério. Por que é sério? Porque às vezes nós somos derrotados no processo de santificação. A gente quer andar correto e não consegue, a gente quer andar de pé e cai. A gente quer firmeza nos nossos pés, a gente está sempre arrastando. A gente quer vencer no processo de santificação e a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque nós queremos viver uma vida de santidade com as nossas próprias forças. Nós não somos super-heróis. Nós somos de barro, nós somos do pó. E nós só conseguiremos vencer na força do Espírito Santo. E Pedro sabia disso. Pedro sabia disso. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 33, Pedro chegou para Jesus e disse: todo mundo pode trair o Senhor, menos eu. Todo mundo pode trair, eu não. Veja, Pedro já tinha experimentado essa coisa de tentar ser bom com as suas próprias forças, tentar ser o super crente com as suas próprias forças, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Por isso, ele vai dizer aqui, no nosso texto inicial, de 1 Pedro 1 e 13, que nós devemos ter a disposição mental, cingindo o nosso entendimento. Devemos ser sóbrios, tendo autocontrole. E devemos esperar somente na graça de Jesus. Somente na graça de Jesus. Agora, vamos ver agora a partir do versículo 14, 1 Pedro 1 e 14. Então, o que vimos até aqui sobre a santificação? Santificação é uma vida de separação, certo? Santificação é um processo de aperfeiçoamento espiritual que o Espírito Santo está realizando hoje na nossa vida. Não é algo apenas do passado, não é uma projeção apenas para o futuro, mas hoje, diariamente, na nossa vida. Segunda coisa que ele vai colocar aqui a partir do versículo 14 é o que envolve essa doutrina da santificação, o que ela envolve. E em primeiro lugar, irmãos, ela envolve a nossa identidade. No versículo 14, Pedro nos chama de filhos da obediência. Então veja, nós não somos mais filhos da desobediência.
Nós não somos mais filhos da ira. Nós agora somos filhos de Deus. Então essa é a nossa nova identidade. E o fato de nós termos uma nova identidade, isso nos faz buscar a santificação no Espírito. Então, nós somos santos por causa da nossa nova identidade, por causa da nossa posição em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então veja, na regeneração, quando você nasceu de novo, você mudou de posição. Nós somos agora filhos de Deus. Nós somos agora santos, que significa santificado pelo Espírito Santo. Apesar de defeituosos que nós somos, mas é uma posição de filho. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, vai acrescentar para nós que santidade exige identidade. E a evidência de que você nasceu de novo, a evidência de que você foi regenerado, é a sua busca pela santificação. Pastor, eu estou em dúvida. Será que eu nasci de novo? Será que eu fui regenerado? Como é que eu posso saber se eu fui gerado de novo? Não agora mais da carne, biologicamente, mas gerado de Deus, espiritualmente. Fácil. Você mesmo avalia a sua vida. Você diariamente busca por santificação. Você diariamente ora e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei contra Ti, me purifica, me santifica. Se você é alguém assim, você nasceu de novo. Você foi regenerado por causa dessa evidência, que é a busca da regeneração. Segundo ponto, a referência da santificação. Qual é a nossa referência? Qual é a nossa referência? A nossa referência é a absoluta santidade de Deus. Olha o que diz no versículo 15. Estamos em 1 Pedro, capítulo 1. Agora, versículo 15 e 16, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, se Deus é santo, e Ele é, nós somos ordenados por Deus a imitá-lo na santidade de vida. Então, a santidade de Deus é a referência que eu preciso. Terceiro lugar, a nossa vocação. Olha o que ele diz no versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos, qual é o verbo? Chamou. Tornai-vos santos também. Então nós somos chamados. Mais uma vez, 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Então esta santificação, ela é uma posição. E Deus, quando nos olha em Cristo Jesus, Ele não olha para nós com as nossas mazelas. Ele não nos olha com nossos defeitos, nossos pecados. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo Jesus nos cobrindo. Estamos abrigados debaixo da justiça que há no sangue de Jesus. E quando Deus, então, Ele olha para nós, Ele nos vê pessoas santificadas em Cristo Jesus. Ele nos vê pessoas santas posicionalmente. Nós somos filhos de Deus, santificados em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, nós somos chamados. Ao mesmo tempo, nós somos vocacionados para nos esforçar a viver uma vida de santidade. Então é Deus agindo soberanamente na nossa vida e nós também intencionalmente nos esforçando para fugir do pecado e para nos agarrar à santidade de Deus. Vamos avançar para outros detalhes aqui desse texto de Pedro. Quarto lugar, o que envolve a santificação? A santificação envolve todo o nosso procedimento. Fala comigo, a santificação envolve todo o meu procedimento. Veja ainda no versículo 15 aqui de 1 Pedro 1. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso
procedimento. O que significa isso? O que quer dizer isso? Simples, irmãos. Significa que santidade não é só teoria. Santidade é vida. Não é só algo teórico, mas é viver em santidade. Viver em santidade é procedimento. E veja que o texto não diz aqui alguns procedimentos, mas em todo o vosso procedimento. Isso nos leva a compreender que santidade não tem nada a ver com legalismo. Santidade não tem nada a ver com observâncias cerimoniais. Santidade não é pode isso, não pode aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Não é ter uma lista de não pode na nossa mente. Mas santidade é você ter uma vida. Santidade é você ter toda a sua vida na presença de Deus. E você se satisfazer nisso, se deleitar nisso, encontrar nisso o seu prazer. Estar na presença de Deus é algo que nós almejamos, que nós nos antecipamos, nós corremos para o braço do Senhor, para estarmos na presença dEle, tendo como referência a santidade de Deus. Isso não deve atingir só uma área da minha vida, mas todas as esferas da nossa vida, e diz o texto, em todo o nosso procedimento. Amém, irmãos? Então Pedro coloca aqui o que é santificação. Ele coloca aqui o que envolve a santificação. E ele também vai nos dar motivações para uma vida de santificação. Quais são as motivações que eu e você temos para viver uma vida de santidade? E Pedro, irmãos, vai nos dar aqui pelo menos 3 argumentos poderosos. 3 argumentos fortíssimos para isso. E o primeiro está no versículo 16. E vimos hoje pela manhã isso aqui. Porque escrito está. Porque escrito está. Ou seja, a palavra de Deus é a primeira motivação para vivermos uma vida de santidade. E ele está aqui fazendo uma alusão a Levítico, no capítulo 19, versículo 1, quando Deus dá uma ordem para Moisés falar para o povo, para que o povo não esquecesse de que ele deu a sua palavra ao povo. E Deus ordena então, Moisés fala para o povo não esquecer que eu dei a minha palavra para eles. E a declaração, porque está escrito, é uma declaração poderosa. Porque, irmãos, a palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é a autoridade suprema para as nossas questões espirituais. É a palavra de Deus que nos ordena, que nos dirige, que nos guia. Não é a tradição de homens, mas é a palavra de Deus. Não são mandamentos humanos, mas é a palavra de Deus. Não são regulações religiosas, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que conduz a tua vida. É a palavra de Deus quem conduz a minha vida. E eu e você devemos buscar na palavra de Deus uma vida de santidade. Versículo 17 ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, olha, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele julga segundo as obras de cada um. Ou seja, se a palavra de Deus nos motiva a uma vida de santificação, o julgamento de Deus também deve nos motivar a uma vida de santificação. Sabe que tem pessoas que falam assim: olha, não me julga não, hein? Só quem me julga é Deus. Eu acho que isso deveria ser o suficiente para você não fazer o que você está fazendo. Só quem te julga é Deus? O julgamento de Deus é perigoso. É pior do que os dos homens. Então, se a palavra de Deus nos motiva a uma vida de santificação, o julgamento de Deus também deve nos motivar a uma vida de santificação. Porque sabemos que Ele é um justo juiz, nós devemos nos esforçar para ter um coração puro, para ter uma vida santa. Porque Ele é juiz, Ele é Pai amoroso, mas Ele também é juiz.
justo juiz. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele julga, diz o texto, as obras de cada pessoa. Irmãos, ele julga de forma imparcial, tá? Não tem predileção. É de forma imparcial. Por quê? Porque Deus não vê o exterior. Deus vê o interior. Deus vê o coração. Cada um de nós vai prestar conta a Deus da sua maneira de viver. Cada um de nós vai prestar conta a Deus da sua maneira de viver. Todos nós temos lutas. Todos nós temos batalhas espirituais. E cada um tem o seu calcanhar de Aquiles na vida espiritual. Mas, irmãos, a verdade, nós já sabemos. Nós podemos, pela graça de Deus, nós podemos, no poder do Espírito Santo de Deus, buscar e viver uma vida de santidade. Então, quais são os argumentos que eu e você temos para viver uma vida de santidade? Número 1, a palavra de Deus. Número 2, o julgamento de Deus. E a terceira motivação para vivermos uma vida de santidade ou de santificação é a nossa redenção. Por isso, Pedro vai expressar isso no versículo 18, 19, 20 e 21. Ele vai dizer: sabendo que não foi somente coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vou traduzir isso aqui. Paulo enfatiza o Redentor. Quem é? Enfatiza aqui o preço da redenção. Ele fala do quê? Precioso sangue de Cristo. Paulo enfatiza aqui os beneficiários da redenção. Quem são? Os crentes, que antes eram escravos do pecado, ou seja, nós, povo de Deus. Para termos uma vida de santidade, eu e você, para procedermos como alguém que é uma nova criatura em Cristo Jesus, eu e você, para procedermos como filhos de Deus, nós precisamos todos os dias, irmãos. Nós precisamos, quando? Todos os dias, confessar os nossos pecados. Todos os dias, buscar purificação que está no sangue de Jesus Cristo, que não somente nos redime, mas também nos limpa, nos santifica e nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Terminando a exposição do texto. O que é a santificação? O que ela envolve? Quais são as motivações que eu tenho? Palavra de Deus, o julgamento de Deus, a redenção de Deus. Mas, como é um sermão expositivo, versículo por versículo, eu queria que você observasse o versículo 22 ao 25, porque Pedro vai colocar dois detalhes importantes. Qual é a evidência? Qual a evidência de que eu estou sendo santificado pelo Espírito Santo? Como eu vou saber que o Espírito Santo está santificando a minha vida? E ele vai colocar aqui que é o amor fraternal. Veja versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Qual é a evidência de que a pessoa está crescendo em santificação? É a soberba? É o orgulho? É achar, todo mundo é pecador, menos eu. Ou eu sou o que peco menos. Eles que pecam mais. É isso, irmãos? A maior experiência que Pedro coloca aqui, ele por experiência própria, ele está dizendo, a maior evidência de que você está crescendo em santidade é que você está amando seus irmãos. E aqui nós observamos alguns detalhes. Nós devemos amar uns aos outros. E Paulo usa aqui, Pedro usa aqui o verbo amar com duas palavras. O verbo Filadélfia, que significa o amor fraternal.
o amor filéu, o amor de irmão. E ele usa aqui a palavra ágape, que significa o amor sacrificial. Como Jesus diz em João 15, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nós devemos amar de coração, irmãos, e não só de palavras. Porque o amor não é uma palavra. O amor, ele se traduz em ação. Em ação. E aqui ele diz que o amor não seja fingido. E a terceira lição, então, nós temos que nos empenhar para amar. Devemos nos esforçar, nos empenhar para amar. E ele fala aqui ardentemente. E essa palavra ardentemente no grego significa usar todas as suas energias para amar. O amor ardente é aquele amor que usa todas as forças que tem. Toda a energia está disposta naquela ação de amar. Vocês se lembram das 3 perguntas que Jesus fez a Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E para cada pergunta que Jesus faz, ele vai usar verbos diferentes, como é usado aqui, para dizer que eu e você temos que amar uns aos outros, e esse mandamento é um mandamento coletivo. Não é individual, é coletivo. E a maior prova da santidade de uma igreja, a maior prova da santidade de um crente, é a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. 4ª lição. Nós devemos amar uns aos outros porque nós nascemos de novo e fomos regenerados pelo Espírito Santo. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Traduzindo em miúdos, se você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, você não é convertido. Você não nasceu de novo. Mas aqueles que de fato nasceram de novo, aqueles que de fato foram regenerados, ama o seu irmão. Quem nasceu de novo ama o seu irmão. Mas o grande segredo da doutrina da santificação é o uso que o Espírito Santo faz da palavra de Deus. Vimos hoje pela manhã, João 17, versículo 17. Aquela oração sacerdotal, Jesus faz, dizendo que a palavra de Deus nos santificará. E Pedro vai usar esse argumento aqui, no versículo 23, 1 Pedro 1 e 23. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, o qual é viva e é permanente. Então veja, a palavra tem vida, a palavra gera vida, e a palavra sustenta a vida. A palavra de Deus é a nossa vida. Em 1 Pedro capítulo 2, ele vai dizer: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. O que é o genuíno leite espiritual? É a palavra de Deus. A palavra é viva. Era em nós. E ele também vai colocar aqui que essa palavra ela é permanente. E é interessante, irmãos, porque se lá em Gênesis tudo começou pela palavra de Deus, tudo vai terminar. A palavra mais cheia de oração e mais cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Tudo está entrelaçado, interligado. E a palavra de Deus é para nós. Vamos buscar uma vida de santidade. Vale a pena. O que não vale a pena é nós passarmos a vida inteira na igreja achando que estamos passando a vida inteira em Cristo. Porque é possível você ter nascido na igreja, vivido na igreja, e quando você partir dessa vida para outra, acordar no inferno. Porque você passou a vida inteira na igreja, mas nunca esteve em Cristo. Porque nunca buscou viver uma vida de santidade. Nós não podemos viver uma vida de farisaísmo. Não queremos ser uma igreja hipócrita, mas uma igreja verdadeira, que glorifica a Deus em todas as coisas. Não querendo ser santo pelas nossas próprias forças,
Porque santidade pelas suas próprias forças é soberba espiritual. É achar que você pode aquilo que é impossível a você. A santidade é produzida na nossa vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. A santidade é produzida na nossa vida pela graça de Deus, pela aplicação diária que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida por meio da palavra de Deus. E por meio da palavra de Deus, Ele vai nos purificando. E por meio da palavra de Deus, Ele vai nos santificando. E por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai deletando da nossa vida tudo aquilo que não presta. Vai resetando aqui e ali. Vai anulando aqueles hábitos da nossa velha natureza, do nosso velho homem. E vai incorporando em nós novos hábitos. Fortalecendo o novo homem. Louvado seja Deus, irmãos. E aí aquele que mentia, ele não mente mais. E agora ele passa a falar a verdade. E aquele que roubava, agora já não rouba mais, mas ele trabalha com as próprias mãos para sustentar a si mesmo e ainda ajudar outras pessoas. Então veja que santidade é muito mais do que teorias. Mas é uma vida na prática. É comportamental. É mudança de hábitos, mudança de comportamentos, mudança de procedimentos. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo nos ajude, porque sem Ele nós não podemos nada. Que o Espírito Santo nos dê graça, que o Espírito Santo nos dê força para que tenhamos uma vida de santidade no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai bendito, louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra, que mais uma vez, Senhor, nos posicionou, que mais uma vez nos trouxe compreensão daquilo que podemos dizer que é o mais importante para a nossa vida hoje, que é um coração puro, que era uma vida santa na Tua presença, porque sem santificação ninguém verá a Ti, Senhor, porque Tu és santo, e nós queremos vê-lo na nossa igreja, vê-lo na nossa vida, na nossa família, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que programamos, que projetamos. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver a manifestação do Teu poder na nossa vida, porque isso alegra o nosso coração, porque isso traz segurança para nós, porque com a manifestação do Teu poder, da Tua glória em nós, nós podemos suportar o que tivermos que suportar. Quando temos a consciência viva da Tua presença, quando sabemos que o Senhor está conosco, Pai, nós somos capazes de atravessar um deserto, porque o problema não está no deserto em si, o grande problema está na ausência da Tua presença. Mas quando o Senhor está conosco, Pai, ó Senhor, nós enfrentamos o que tivermos que enfrentar, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o sustento da nossa vida, o Senhor é a água que sacia a nossa sede, é a comida, Senhor, que mata a nossa fome. O Senhor é tudo para nós. Ajuda-nos, ó Pai. Nós queremos nesse momento Te pedir muito mais do que coisas materiais. Nós queremos Te pedir a Tua presença, abundante, superlativa, transbordante na nossa vida, Pai, porque Tu és tudo para nós. Nós Te amamos, nós Te adoramos, e nós precisamos profundamente do Senhor na nossa vida. Transforma o nosso coração, Pai, transforma a nossa mente, tira de nós os hábitos antigos do velho homem, tira de nós manias, comportamentos que ainda persistem em nós, que tanto desagradam o Teu coração, e deleta, Senhor, e insere em nós hábitos novos, posturas novas, virtudes que glorificam o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos nesta vida, hoje, aqui e agora, e cada dia da nossa vida, do modo digno do Senhor. Ajuda-nos a andarmos no centro da Tua vontade, e quando viermos a desviar para a direita ou para a esquerda, que o Teu Espírito Santo nos centralize, Pai, que o Teu Espírito Santo nos coloque de volta no eixo, no centro do Teu querer, porque foi para isso que nós nascemos, e é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, para glorificar o Teu nome em todas as coisas. Ajuda-nos, ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, e confiamos na obra do Teu Espírito Santo, para concluir tudo que o Senhor já começou em nós.
Nós confiamos em Ti, Pai, e nós oramos